vida que nos sacia, a luz que Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês, começando aqui mais um programa Palavra Viva. Esse programa é um programa dedicado ao ensino e à disseminação da Palavra de Deus. Pois sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, passa a me seguir, porque estamos aqui vivendo momentos para aprender a Palavra de Deus, que é viva e eficaz e transforma a vida de todas as pessoas e de todos os homens, aqueles que creem e querem invocar e buscar a ajuda do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Viva, um programa dedicado à leitura e à exposição da Palavra de Deus, usando a Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, uma versão de fácil leitura, falsa compreensão. Então hoje nós estamos aqui na terça-feira. Esse final de semana a gente não teve vídeo e ontem também não teve vídeo, estava no médico, então não deu para mim poder fazer vídeo. Mas hoje nós vamos dar o reinício de novo a nossa leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Para você que está assistindo pelo Facebook ao vivo, na descrição desse link, na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever no meu canal e vir participar dessa leitura maravilhosa e aprendizado da Palavra de Deus, da Bíblia de Gênesis Apocalipse. Porque aqui é o programa que eu quero despertar para que as pessoas aprendam a ter um novo nascimento, a nascer de novo pela a Palavra de Deus. Você sabia que o homem só nasce de novo ao ouvir e ouvir a Palavra de Deus? Ele nasce de novo, ele passa pelo primeiro processo, que é o processo da salvação. E a salvação ela é para sempre. Ninguém pode tirar de você, nem você mesmo pode perdê-la. Porque ela é uma garantia, porque ela é colocada pelo Espírito Santo que te sela e te guarda para sempre. Então quem quiser ser salvo, é só invocar o nome do Senhor Jesus, confessar que é um pecador e que se arrepende dos seus pecados e que você aceita e crê que Jesus é o seu único e exclusivo Salvador da sua vida. Então, é pelo ouvir a Palavra de Deus. E depois de ser salvo, o processo de santificação vem pela leitura. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você lê a Palavra de Deus, mais santo e mais perfeito você se torna. Mais limpo você fica de todo pecado, de todo mau sentimento, ruim, rancor, raiva, homicídios, assassinos, prostituições e tudo que não presta. Então, é pela leitura da Palavra de Deus que haverá um avivamento dentro da igreja e as nossas igrejas serão limpas, transformadas e lavadas pelo sangue de Cristo e serão mudadas para sempre. E haverá um verdadeiro avivamento através da leitura da Palavra de Deus. Sem a leitura da Palavra de Deus, não haverá um avivamento nesse país e nessa nação. Então, feito essa introdução a respeito da leitura da Palavra de Deus, nós hoje vamos iniciar na leitura do livro de Ruth, tá? É um livro maravilhoso, tem apenas 4 capítulos. Hoje nós não vamos iniciar a leitura, mas hoje nós vamos à introdução do livro de Ruth, porque é importante que você compreenda quem é Ruth, Noemi, a sua sogra, e o que Deus fez e agiu através da vida de Noemi e Ruth. Ruth é uma moabita que se casou com um dos filhos de Noemi, mas ele morre em Moabe e Noemi volta para sua terra, porque ficou sabendo que Deus voltou a abençoar o seu povo de novo. Então Noemi vai voltar, vai mandar suas 2 noras ficarem com o seu povo, casar de novo, mas Ruth decide seguir a sua nora, sua sogra, e disse que não vai voltar para sua terra e que o Deus de Noemi será o Deus de Ruth e o povo de Noemi será o povo de Ruth. Então hoje nós vamos fazer a introdução. Então fica no vídeo para vocês entenderem essa introdução maravilhosa do livro de Ruth, e amanhã nós daremos início a... Eu não sei se eu vou ler todo o livro de Ruth de uma vez ou se vou ler em dois capítulos, porque em 2 vídeos eu já encerro a leitura do livro de Ruth. Então vamos para a introdução do livro de Ruth. Aqui, né, esse é o primeiro vídeo
né, do livro de Ruth, para vocês terem um entendimento. O livro que conta a história dos antepassados do rei Davi, exatamente. Ruth é a avó ou a bisavó. É a bisavó. Ruth é a bisavó e Noemi é a tataravó do rei Davi. Então, nós temos aí uma moabita que participou da história do rei Davi. Então, a história do rei Davi, né, ela se inicia aqui pela moabita chamada Ruth. O livro de Ruth é uma das narrativas mais curtas e comoventes do Antigo Testamento. Apesar de ser um texto pequeno, com apenas 4 capítulos, sua história tem um grande significado teológico e cultural. A trama se passa no período dos juízes, uma época de grande instabilidade de Israel. A gente já leu aí o livro de Juízes. Caso você queira ler e entender esse momento em que Ruth e Noemi aparecem em Israel, vai aí na descrição do link do meu vídeo no Facebook. Tem um link aí que vai te levar para a primeira playlist que começa no livro de Gênesis. Então, tá no livro de Gênesis, se inscreva no canal e caça a playlist do livro de Juízes e você vai entender qual é o momento que Ruth e Noemi está passando em Israel. Qual é o momento que elas estão vivendo na nação de Israel. Então vai e se inscreva. No Substack e no Hubble vai estar na descrição abaixo do vídeo. O livro conta a história de Noemi, uma mulher israelita que após perder o marido e os 2 filhos em Moabe, decide voltar para sua terra natal, Belém. Sua nora moabita, Ruth, demonstra uma lealdade inabalável e decide acompanhá-la, proferindo uma das declarações de fidelidade mais famosas da Bíblia. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. A narrativa explora temas como lealdade, bondade, redenção e a providência divina. Em Belém, Ruth trabalha nos campos de Boaz, um parente de seu marido, sogro. O relacionamento que se desenvolve entre eles não só garante a sobrevivência das 2 mulheres, mas também culmina no casamento deles. O livro de Ruth é notável por destacar a importância de uma mulher estrangeira na linhagem de Israel. A história de Ruth e Boaz leva à descendência de Obed, que foi pai de Jessé e avô do rei Davi. Isso faz com que Ruth seja uma ancestral direta de Davi, e segundo a tradição cristã também de Jesus Cristo. A conclusão de uma moabita nessa genealogia ressalta a universalidade do amor e da redenção de Deus, que se estende além das fronteiras de Israel. E lembrando que esse casamento era permitido porque o pai de Moabe, o fundador das terras de Moabe, o pai de Moabe era nada mais, nada menos do que o sobrinho de Abraão, Ló. Então eles eram parentes próximos. Por serem parentes próximos e por não terem se misturado com as outras nações, então era compatível, né, a linhagem de sangue vindo a partir de Ruth. Então não tem problema nenhum aí, né, Ruth, né, ter sido uma ancestral, né, do rei Davi e uma ancestral de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Então Ruth, né, aí, né, passando o filho, né, que Boaz fez o papel do levirado, né? Ele se casou com a parenta que perdeu o marido, a viúva Ruth, porque isso era uma lei em Israel, que o parente mais próximo tinha que casar para que nascesse um menino, e esse menino ia ser considerado do morto, né? Do homem que morreu e deixou a mulher viúva. Então esse filho seria chamado na casa do pai dele que morreu, e assim Noemi é abençoada na sua família, porque agora ela tem o nome do seu antepassado
trazido a vida. Onde não havia vida, na vida de Noemi, onde seu marido tinha morrido, seus filhos tinham morrido, agora há uma ressurreição. Tá? Assim também para nós os gentios, nós que nem Pedro fala, né? Nós que não tínhamos parte com Deus, não tínhamos herança com Deus, agora nós somos chamados à reconciliação com Deus. Então agora nós temos também uma oportunidade. Assim como Noemi teve a sua família trazida da onde não existia mais, porque ela não podia ter mais filhos, agora ela tem através da sua nora Noemi, que amou e foi fiel a ela. Então, assim nós temos essa bela introdução, né? E o nome de Noemi trazida à volta. Nós estamos fazendo esse estudo na Bíblia Filamente, né? E eu recomendo que você compre a Bíblia Filamente, tem 3 cores e também vem com aplicativo, né? A Bíblia Filamente vem com aplicativo aí, né? Que você baixa o aplicativo e tem um QR Code dentro da Bíblia, você lê o QR Code e você faz uma breve inscrição rapidinho e assim você fica inscrito, e sendo inscrito você tem o direito de usar todos os benefícios da Bíblia de Estudo Filamente. Então, baixa a Bíblia de Estudo Filamente e venha nessa leitura maravilhosa comigo. Agora eu vou trazer um vídeo, né? Tem um videozinho na Bíblia Filamente da introdução do livro de Ruth e você vai acompanhar aí, né, essa introdução no livro de Ruth. Então vamos lá para a nossa leitura. Espera aí que eu vou introduzir aqui. E agora aqui nós temos a Bíblia Filamente, tem a introdução do livro de Ruth e vamos ver aí o livro, a introdução do livro de Ruth. O livro de Ruth é um trabalho brilhante de arte teológica que nos convida a refletir sobre a questão de como Deus está envolvido nas alegrias e dificuldades do dia a dia das nossas vidas. Há 3 personagens principais no livro: Noemi, a viúva, Ruth, a moabita, e Boaz, o agricultor israelita. E sua história é contada em 4 capítulos que são projetados lindamente. Vamos nos aprofundar e ver como tudo se desenvolve. O capítulo 1 começa com essa frase: nos dias em que os juízes decidiram. E isso nos lembra dos dias muito sombrios e difíceis do livro de Juízes. E aqui encontramos uma família israelita em Belém lutando para sobreviver à fome. E assim, em busca de comida, eles se mudam para a terra de Moabe, antigo inimigo de Israel. E aí o pai da família morre. E os filhos se casam com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E então os filhos também morrem. E assim, eles deixam apenas Noemi e essas 2 novas noras. E Noemi não tem mais motivos para ficar. E ela diz às suas novas noras que ela está voltando para casa. E Noemi sabe que a vida de uma viúva solteira e estrangeira em Israel é muito difícil. E então, ela compele as mulheres a ficarem para trás. Orfa concorda, mas Ruth não. Ela mostra uma lealdade notável a Noemi. E ela diz: onde quer que você for, eu vou. O seu povo se tornará o meu povo e o seu Deus se tornará o meu Deus. E assim as 2 retornam a Israel juntas. E o capítulo termina com Noemi mudando seu nome para Mara, o que significa amargura em hebraico. E ela lamenta o seu destino trágico. O capítulo 2 começa com Noemi e Ruth discutindo onde vão encontrar comida. E acontece que é o começo da colheita da cevada. E assim, Ruth sai em busca de comida e acontece que ela acaba colhendo grãos no campo de um homem chamado Boaz, que por acaso é parente de Noemi. Nos é dito que Boaz é um homem de caráter nobre, e ele observa a Ruth. E assim, depois de descobrir mais sobre a sua história, ele mostra uma generosidade notável a ela. Ele permite que a imigrante Ruth possa colher grãos em seu campo. E ao fazê-lo, Boaz realmente obedece ao mandamento explícito da Torá, que é mostrar generosidade aos imigrantes e aos pobres. Boaz está tão impressionado com a lealdade de Ruth a Noemi que ora por ela para que Deus a recompense por sua ousadia.
Então Ruth chega em casa naquela noite e Noemi descobre que ela conheceu Boaz e ela está emocionada. Ela diz que Boaz é o resgatador da sua família. Agora, essa coisa de resgatador da família era uma prática cultural em Israel, onde se um homem da família morresse e deixasse para trás uma esposa, filhos ou terra, era responsabilidade do resgatador da família casar-se com aquela viúva, aceitar a terra e proteger essa família. Então, Noemi começa a ter esperança de que talvez haja um futuro para sua família. O capítulo 3 começa com Noemi e Ruth fazendo um plano para que Boaz perceba a sua situação. Então Ruth parará de usar roupas de viúva de luto e dará sinais de que ela está disponível para casar-se. E assim, Ruth vai ao encontro de Boaz na fazenda naquela noite. E quando ela se aproxima, Boaz acorda e ele está totalmente surpreso. E Ruth deixa as suas intenções muito claras. Ela pergunta se Boaz vai redimir a família de Noemi e se casar com ela. Boaz é mais uma vez surpreendido pela lealdade de Ruth, Noemi e sua família. E ele chama Ruth de uma mulher de caráter nobre. É o mesmo termo usado para descrever a mulher de Provérbios 31. Então, Boaz diz a Ruth para esperar até o dia seguinte, e ele resgatará Ruth e Noemi legalmente perante os anciãos da cidade. E assim, o capítulo termina, com Ruth retornando a Noemi, e elas se maravilham juntas por todos esses eventos recentes. No capítulo 4, tudo se encaixa. Acontece que, no último minuto, Boaz descobre que há um membro da família que está mais perto de Noemi do que ele, e ele é realmente elegível para resgatar a família antes de Boaz. Mas no último segundo, esse membro da família descobre que ele vai ter que se casar com Ruth, a moabita, e se recusa. Mas Boaz conhece o verdadeiro caráter de Ruth. E assim ele adquire a propriedade da família de Noemi e se casa com Ruth. E assim, no começo, como Ruth era leal à família de Noemi, agora Boaz é leal à família de Noemi também. A história termina com uma reversão de todas as tragédias no capítulo 1. Assim, a morte do marido e dos filhos é revertida, quando Ruth se casa novamente e dá à luz a um novo filho, concedendo alegria a Noemi. E essa simetria entre abertura e encerramento é ainda mais notável. Então, lembre-se, a tragédia da abertura foi seguida por um grande ato de lealdade da parte de Ruth. E isso agora é correspondido pelo ato de lealdade de Boaz que leva à restauração final da família. E essa simetria também destaca o conceito dos capítulos internos. Cada um dos capítulos começa com Noemi e Ruth fazendo um plano para o futuro. E isso é seguido por um encontro providencial entre Ruth e Boaz, e cada capítulo termina com Noemi e Ruth regozijando-se com o que aconteceu. Essa história é projetada lindamente, e esse conceito realmente se conecta com uma característica realmente interessante da história, que é o fato de haver pouca menção de Deus. Claro, os personagens falam sobre Deus algumas vezes, mas o narrador nunca menciona Deus fazendo algo diretamente na história. E esse é o seu brilhantismo, porque a providência de Deus está em ação por trás de cada cena dessa história, tecendo as circunstâncias e as escolhas de todos esses personagens. Então, a tragédia de Noemi a leva a pensar que Deus a está punindo. Mas, na verdade, a história toda é sobre a missão de Deus de redimir ela e a sua família. Ele está fazendo isso através de Ruth, através de sua ousadia e lealdade, que traz cura para a vida de Noemi. Mas não sem Boaz, que é um agricultor prático, cheio de generosidade e lealdade. E assim, Deus usa sua integridade combinada com a ousadia de Ruth para salvar Noemi e a sua família. E assim, essa história explora de maneira brilhante a interação dos propósitos e da vontade de Deus com a decisão e a vontade humanas. Deus entrelaça a obediência fiel do seu povo para realizar os seus propósitos redentores no mundo. E isso leva ao final verdadeiro da história. O livro de Ruth conclui com uma genealogia, mostrando como o filho de Boaz e Ruth, Obed, era o avô do rei Davi, de onde veio a linhagem do Messias. E assim, de repente, esses eventos aparentemente mundanos e comuns nessa história estão entrelaçados na grande história de redenção de Deus para o mundo inteiro. E assim o livro de Ruth nos convida a considerar como Deus pode estar trabalhando nos detalhes muito comuns e mundanos das nossas vidas também. E é disso que trata o livro de Ruth. Não venham me esquecer que só tu és o
Então, muito bem. Esse é o livro. A gente teve uma apanhada aí total, né? Do livro de Ruth. Que demonstra, né? Como é que Deus agiu por trás da história, fazendo com que Noemi, né, tivesse aí a partir da sua serva, que é Ruth, né? Que fosse a bênção de Deus estivesse, né, sobre a sua vida, usando a sua própria nora como alguém que ia trazer de volta, né, a bênção para a vida dela, a restauração da sua família. Então isso é muito importante, esse entendimento, essa compreensão desses textos, para que a gente possa viver de fato uma vida também com esperança de que Deus está trabalhando, mesmo que você ache, mesmo que você pense que Ele não está no controle, Deus está no controle de todos os eventos da nossa vida. E você não precisa ficar desesperado, achando que o mal está vencendo, que nem eu ouvi por muitas vezes pessoas, até parentes, né, dizendo que o mal está vencendo o bem e por isso o mal é maior do que o bem, é maior do que Deus. Não, o mal não é maior do que Deus. É porque Deus decidiu destruir o mal através de uma coisa que é loucura. Que é o quê? Em vez de Deus vir e fazer exatamente aquilo que o inimigo queria que Deus fizesse, para ele poder apontar para Deus diante da criação, diante dos anjos e diante dos homens, e dizer: olha só como que Deus é, como ele é um tirano. Mas ele, não sabendo do infinito amor de Deus e como Deus é sábio em todo o seu conhecimento, em toda a sua deidade, em toda a sua eternidade, Deus, desde o início, criou um plano onde ele iria derrotar o mal, mas não como o mal queria que Deus fizesse isso, para que ele pudesse apontar para Deus e dizer: olha como que Deus é tirano. Por ele ser Deus, ele usou desse poder para obrigar e subjugar todo mundo a servir e ser fiel a ele. Não, muito pelo contrário. Deus, por causa do grande amor que ele ama tudo que ele criou na sua criação, para mostrar para o mal e pisar sobre a cabeça da serpente, Deus não usou o seu poder de Deus entronizado no trono. Não, ele não usou. Ele usou a fraqueza, a maior fraqueza que existe na vida de um homem. Aquilo que leva ao ápice da degradação e da destruição. Que foi o quê? O seu próprio filho veio, não usou tomar o lugar de Deus, não usurpou, que nem Paulo fala em Filipenses, não usurpou o lugar de Deus, não usou os poderes de Deus, mas usou a palavra de Deus que está na Bíblia para vencer todo o mal, porque ele também é homem, e como homem, ele tinha que vencer como homem, para deixar claro que um homem pecou e um homem agora foi perfeitamente introduzido ao mundo em perfeição e santidade, eterno Deus, que venceu todas as tentações, tudo no mundo, e venceu a morte e se entregando à própria morte. Então Deus, desde a criação, chegando agora no livro de Ruth e Noemi, está vencendo o mal, não pela imposição, não pela tirania, mas Deus está vencendo o mal pelo seu amor, pela sua graça, preferindo sofrer as consequências do mal neste mundo do que destruir o mal
como existe nas mitologias dos falsos deuses, dos gregos, dos romanos, do povo de Canaã, né, da Babilônia e de todo o mundo onde existe falsos deuses. Esses deuses vencem pelo seu poder, pela sua glória. Não, Deus venceu pela glória da morte do seu unigênito, do seu filho. Da fraqueza veio a vitória, da morte veio a vida. Quando Jesus morre e ressuscita pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele, ele se auto-ressuscitou e assim ele derrotou e venceu a morte na sua própria morte. E a ele, como o primogênito, o primeiro filho de Deus aqui na terra, ele foi dado a ele a honra, a glória, o louvor, o juízo e o reino para todo sempre. Por isso que ele diz em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, para a gente pedir para que o reino de Deus venha. E assim Ruth e Noemi, elas são personagens aonde elas estão vivendo e procurando esse bem de Deus que vem sobre a vida delas. E elas com caráter, junto com o caráter de Boaz, que crê em Deus, acredita em Deus, está na família de Deus, do povo de Deus, mostra que confia e acredita em Deus e busca em Deus a restauração da sua família. E assim Deus, pelo caráter de Ruth e o clamor de Noemi e a sua oração, e o caráter de Boaz, que faz um tipo de Cristo, né, que vem libertar e trazer a vida onde não há vida. Boaz, um tipo, né, algo que é parecido com o que Cristo fez com todo mundo, restaurando agora, né, quando Jesus gritou naquela cruz, né, consumado está. Toda a criação de Deus estava consumada e assim nasceu a igreja. E a partir da igreja a igreja, que é algo que nunca existiu, os profetas sondaram, buscaram entender, mas a eles não foram revelados. Mas a nós foi revelado o que nós somos. Nós somos a igreja viva do Deus vivo, lavados e remidos para vivermos junto com Cristo. Nós somos a noiva, que enquanto a terra estiver passando por tribulação, nós vamos para bodas, para o casamento com o Cordeiro, que durará 7 anos. E depois voltaremos junto com o nosso marido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, Efésios 5, Paulo diz que ele é o cabeça da igreja. Como o homem é o cabeça da mulher, Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. E retornaremos e reinaremos com Cristo pelos 1000 anos junto com ele. Reinaremos junto com eles, fazendo Israel ser do Senhor Jesus Cristo. Aliás, já é dele, todo aquele território, todas aquelas terras foi dado como herança ao descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. E ele restaurará o reino de Davi, o trono caído de Davi será restaurado. E Israel não será cauda, mas será cabeça entre todas as nações. E assim nós somos chamados hoje para sermos restaurados. Assim como Noemi foi restaurada, a sua descendência, que morreu, marido, os 2 filhos. Agora, através de Ruth e Boaz, é feita algo novo. É trazido um menino, que é aquele que redime. Toda a vida de Noemi agora é redimida através desse menino que nasceu. E abençoou e trouxe alegria à vida de Noemi. E ele é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. E Davi, é dito a Davi, feita uma promessa a Davi, que o filho dele se assentaria no trono para sempre. Que é o nosso amado, idolatrado da nossa alma, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é esse o entendimento real da história de Noemi e Ruth, a sua nora. Então, muito obrigado você que ficou aí, meia hora, né, de live aqui, junto com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos fazer uma oração e assim a gente vai encerrar essa nossa introdução ao livro de Noemi aqui no programa Palavra Viva, tá? Então, não esqueça de dar o joinha, dar seu like
e se inscrever no canal. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso, pelo Deus grandioso, que é o Senhor. Não há outro Deus além de Ti, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Derrama, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, da Tua bênção maravilhosa sobre a vida de cada um, cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que assistiu, cada pessoa que vai assistir depois. Senhor, derrame da Tua bênção, da Tua salvação sobre a vida, Senhor, dessas pessoas. Ajude elas, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua bênção sobre a vida, Senhor, dessas pessoas por todo este Brasil. Quem estiver no hospital, quem estiver no leito, quem estiver padecendo, precisando de ajuda. Ó Senhor, que essa história de Ruth, qual a gente vai ler amanhã, possa fazer sentido para que as pessoas vejam que Deus traz vida da onde não existia vida, da onde não existia ninguém. Abençoa, Senhor, esse estudo. Agora, todas as pessoas que estão assistindo ao vivo, abençoa a vida de cada uma dessas pessoas. Que as tuas bênçãos caem sobre a vida delas, que a tua salvação alcance essas pessoas e que elas sejam lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. Abençoa essas vidas, Senhor. Transforma essas vidas, ó Pai amado, Pai querido, para que haja bênção maravilhosa, bênção sem medida sobre a vida dessas pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa, Senhor, guarda, ajuda, protege, livra, Senhor, essas pessoas de todo mal, de toda maldade, tudo aquilo, Senhor, que não convém. Derrama, Senhor, da Tua graça, cada dia mais, cada momento, Senhor, para que haja bênção, para que haja transformação, para que haja redenção nessas vidas. Abençoa, Senhor, essas vidas. Derrama, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua fidelidade sobre essas vidas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, peço também que não deixe faltar alimento na mesa da viúva, dos órfãos, de todos aqueles que precisam do Senhor. Abençoa, Senhor, e ajuda e guarda a vida de cada uma dessas pessoas. Derrama da Tua bênção, derrama do Teu amor. Transforme, Senhor, essas vidas. Cada vida, Senhor, que precisa do Senhor. Abençoa, Senhor, guarda. Livra de todo mal, Senhor. Derrama da Tua graça, derrama da Tua bênção. E não deixe, Senhor, que falte nada na mesa daqueles que precisam do Senhor todos os dias, ó Pai amado e Pai querido. Ajude, Senhor, cada uma dessas pessoas para louvor e para a glória do Teu grandioso e maravilhoso nome, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida, Senhor, cada pessoa, Senhor, que precisa de Ti, ó Pai, nesse dia. Derrama da Tua bênção, derrama da Tua graça, derrama do Teu amor, ó Pai, sobre essas vidas. Não deixa, Senhor, faltar nada na mesa daqueles que necessitam. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe esse estudo, que o Facebook, o Substack não possam atrapalhar, que essa mensagem vá para muitas e para as outras vidas por todo esse Brasil que precisa de libertação. Nas igrejas, Senhor, que vá para as igrejas, que as igrejas, Senhor, possam estar, ó Pai, aprendendo, buscando e lendo a Tua palavra todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, todas as Suas igrejas, todos aqueles que precisam do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, derrama das Tuas bênçãos. E assim a gente vai encerrar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam ser abençoados nesse dia para a glória de Deus. Aqui no YouTube eu vou deixar 3 playlists para que você possa entrar, se inscrever no meu canal e começar o plano de leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse com a minha leitura e o meu discernimento. Porque às vezes você diz que a desculpa é que você não entende o que a Bíblia diz. Mas aqui acabou a sua desculpa. Aqui estão os vídeos, as playlists na descrição do vídeo. Você que está no Substack e no Hub, está abaixo. Na descrição do vídeo, no Facebook está acima. Para você se inscrever no meu canal e começar a assistir e a ouvir a palavra de Deus com discernimento de Gênesis e Apocalipse. Tá bom? Então, muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui vai ficar três playlists. Clica numa dessas playlists para você começar a leitura da palavra de Deus.